Iniciando mais uma videoaula da nossa segunda atividade proposta, enunciado 2, eu havia pedido para vocês que na segunda folha de cálculo da planilha 2 fosse copiado o conteúdo da tabela da folha de cálculo anterior, ou seja, de exercício 1, com exceção da coluna total e da linha média, né? E que este conteúdo da tabela, então, fosse copiado para a segunda folha de cálculo no intervalo das células B4 e E9, né? Então, vamos fazer isso. Vamos para o cálculo, eu estou aqui no meu exercício 1, do enunciado 1, onde eu tenho a minha planilha da videoaula anterior, e eu vou selecionar aqui as linhas e colunas que eu pedi, com exceção da coluna total e da linha média. Selecionado, eu vou Ctrl C, copiar, venho aqui para o exercício 2, a planilha exercício 2, que eu já renomeei como isso, e vocês devem fazer isso, né? Lembrando que dar 2 cliques em cima abre a janelinha de renomear a planilha, você escreve exercício 2 e dá um OK, e passa a aparecer aqui o nome da folha de cálculo. E aqui no intervalo, então, B4, era para mim colar, Ctrl V, colar, Ctrl C, copiar, Ctrl V, colar a planilha, considerando essas 4 colunas, né? Na sequência, eu pedi que fosse criado uma nova tabela, porém essa no intervalo B14 e 22, com 3 colunas. Na primeira, contendo os produtos correspondente à planilha superior, mais as colunas dos trimestres e 2 colunas correspondentes ao total e à média. Formatasse a tabela com o aspecto apresentado como aparecia no enunciado, ou seja, considerando as bordas, linhas e colunas, né, selecionando tudo, vindo aqui na barra de formatação, opção bordas, formatar as bordas, né? Aqui eu até não falei no exercício anterior, mas dá para selecionar a coluna e ir na opção de formatar aqui no baldinho de tinta, cor do pano de fundo, escolher uma cor, como eu já fiz, isto também para a linha superior 14, né? A linha 14 eu também posso pintar com uma cor que fica a critério de vocês, né? E aí, o que é para ser feito? No exercício 1, a gente trabalhou com os operadores, e neste exercício nós vamos trabalhar com as fórmulas, para vocês perceberem que existe uma diferença quando a gente trabalha com operadores e com as funções, na verdade, soma e média. Por exemplo, eu vou calcular aqui o total para cada produto através da função soma. Como é que eu faço isso? Sinal de igualdade, chamo a função soma, vejam que eu estou escrevendo a palavra soma e ela já está aparecendo aqui o enunciado dela, né? Soma, abro parêntese, e aí que intervalo que eu quero somar? Bom, se eu estou somando os produtos Nokia, então logo eu vou somar o intervalo que corresponde ao Nokia. Seleciono eles, que aparecem em vermelho aqui, dou um Enter, ele faz o cálculo da minha total que corresponde ao aparelho Nokia. Eu posso fazer isso tanto para os próximos produtos, LG, Sony Ericsson, Motorola e QTEC. Por quê? Porque eles aparecem os seus valores dentro de um mesmo contexto de células, que é diferente depois para mim somar o total dos trimestres. Então, como é que eu vou fazer isso para os produtos de telefone? Posiciono a seta do mouse no canto, clico e arrasto até o final do último produto de aparelho e eu tenho o total de cada produto. Se vocês observarem aqui na barra
da função só muda o intervalo e a função soma ela é preservada. Bom, para mim fazer a soma do trimestre, eu vou abrir novamente, eu vou chamar a função soma, abro parênteses, e agora eu preciso saber qual é o total do primeiro trimestre. Aí não é mais a linha que eu vou somar, e sim a coluna correspondente ao trimestre. Então, o intervalo das células da coluna C, eu vou até o C9, dou um Enter, tenho o meu total, não posso arrastar a fórmula para baixo para o segundo trimestre e terceiro trimestre, pois cada trimestre está numa respectiva coluna, ou seja, o primeiro trimestre na coluna C, o segundo na D e o terceiro na E. Se eu arrastar a minha fórmula, ele não vai considerar o intervalo, os intervalos que correspondem aos trimestres. Se vocês observarem, eu arrastei e ele continuou considerando a coluna C. Então, o cálculo soma está errado. Então, por isso que eu tenho que fazer para cada trimestre o seu intervalo correto. Então, vamos lá. Igualdade, soma, abro parênteses, que intervalo eu quero somar? Do segundo trimestre, e agora o terceiro trimestre, também o intervalo que eu quero somar. Enter, tenho o meu total conforme pedido. Para o cálculo média, eu vou chamar a função média, sinal de igualdade, média, abro parênteses e digo que intervalo que eu quero fazer, que cálculo médio eu quero fazer para o Nokia. Bom, aí eu vou ter o total dos 3 trimestres do Nokia e vou calcular a média. Isto eu posso fazer para os demais aparelhos. Agora, para o trimestre, eu tenho que chamar novamente a função média, abro parêntese, que média eu quero calcular do primeiro trimestre, média do segundo trimestre e média do terceiro trimestre. E aí eu tenho então os resultados reais de acordo com o que eu havia solicitado, né? Então, neste exercício, eu ainda pedi que fosse formatado a segunda tabela com 0 casas decimais, porque como ele não dá um valor exato, então, vamos formatar aqui os resultados com 0 casas decimais. Eu excluo as 2 casas aqui. O que está dando de errado? Vamos de novo. Formatar 0 casas decimais. Muito bem, excluí as 2 casas decimais e aí eu tenho o resultado do cálculo total e média, né? Basicamente, este segundo enunciado era isto, onde eu tentei mostrar para vocês os seguintes aspectos. Primeiro, copiar e colar um determinado intervalo de célula de uma planilha para outra. Então, vocês puderam perceber que eu consigo fazer isso, né? Eu não recortei do meu exercício 1, e sim copiei e colei para o exercício 2. Ele permanece os dados, porém ele não preserva aqui os ajustes, né? Nesse caso até preservou, mas em alguns aplicativos ele não preserva o ajuste automático do tamanho das células, tá? Até eu coloquei isso como observação no exercício, basta redimensioná-lo novamente e aí trabalhar com a ideia de função soma e função média, que é diferente de eu usar o operador. O operador, eu tenho a ideia de dizer qual intervalo que eu quero somar
através do sinal de igualdade. Quando que eu uso um operador e quando que eu não uso um operador, digamos, no lugar de uma função soma. Quando eu tenho numa planilha intervalos de linhas, por exemplo, se eu tivesse aqui uma segunda tabela e eu quisesse fazer um total dos trimestres, por exemplo, aqui, se eu quisesse fazer um total das duas médias que eu tenho, embora sejam iguais, aí eu tenho que saber usar o operador, porque eu não consigo, até eu consigo usar a função, mas a ideia da função é de você ter um intervalo que faça isso. Então, o que eu tentei mostrar para vocês, mostrar a diferença de tu lidar com operadores, é que com o operador você consegue saltar no intervalos de células. E a função, você procura usar um intervalo subsequente. Não que eu não possa usar um salto de intervalos, mas é importante destacar que quando eu tenho uma planilha muito extensa e que eu quero fazer uma soma, na sequência eu uso então a função soma ou fazer um outro cálculo. Isto vale para a função média, multiplicação, divisão, e tem muitas outras funções que vocês podem pesquisar como trabalhos extra, né, à disciplina, tentando identificar as funções e perceber também como que isso pode ser feito na prática. Então, neste exercício 2, o resultado seria isso: duas tabelas em que na segunda aparece o resultado utilizando as funções soma e média. Até a nossa próxima videoaula, onde vamos trabalhar no exercício 3.